Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Daniel e vim aqui apresentar o meu trabalho do Luiz Felipe e da Marina, né, o projeto final aqui do Arduino da disciplina de Eletrônica e Automoção. A gente tinha um problema, né? Então, nosso problema era a necessidade de monitoramento ambiental preciso e em tempo real, né, durante 24 horas. Então, a gente precisava coletar dados de temperatura, umidade e pressão atmosférica, né, que fosse uma forma eficiente e acessível de se fazer isso, né? Então a gente não tinha uma plataforma, a gente não tinha um equipamento que desse esse suporte para a gente. Então a gente trouxe aqui a solução, né? Então essa solução foi uma estação de monitoramento IoT, né? Então ela integra aqui basicamente três coisas, né? Que é uma conectividade Wi-Fi, então a gente usou o Node MCU, que é um Arduino, né, que tem essa capacidade de conexão via Wi-Fi, então ele envia automaticamente, né, os dados para a nuvem em tempo real. Então a gente usou também um sensor BME 280, né, que ele vai medir temperatura, umidade e pressão, que são as variáveis que a gente tinha interesse. E a plataforma ThinkSpeak, né, que é uma plataforma de nuvem que ela vai armazenar, dá para visualizar também e analisar esses dados que são enviados para ela em tempo real na nuvem. Então, basicamente, o Arduino e o sensor eles vão ler essas variáveis e, através do código que a gente montou, eles vão enviar para a nuvem, né, para essa plataforma ThinkSpeak. Então, aqui um pouco dos materiais e custos, né? Como eu falei, a nossa ideia era que fosse algo acessível. Então, a gente usou aqui o Node MCU, que é o Arduino. Então, a gente pegou um Arduino, né, no valor unitário de R$ 33. O sensor BME 280, no valor de R$ 19. E o jumper, que é o fio para o Arduino, no valor de R$ 1,80 a unidade. Então, totalizou R$ 18. Então, as horas dedicadas aqui, que são nossa HH, né? Ficou o valor unitário de R$ 35, 5 horas trabalhadas no total, dando aí R$ 175. Então, o total para essa solução, contemplando equipamentos, HH, foi de R$ 245, né? Então, pensando que é uma solução que vai viabilizar o monitoramento durante 24 horas, 7 dias na semana, a gente achou que estava um preço viável pro que a gente estava propondo. Olá, então explicando um pouquinho do fluxograma do código, ele foi dividido em duas etapas. A primeira etapa é o setup e a segunda do loop. No setup é importante lembrar que no início são feitas as definições de todas as variáveis e bibliotecas que serão utilizadas ao longo do código. Então, iniciando a função setup, ela é responsável por preparar todos esses componentes do sistema. Ela começa iniciando a comunicação serial, que serve para enviar mensagens ao computador e monitorar o funcionamento do programa pelo monitor serial da IDE Arduino, que é utilizado no projeto. Em seguida, o código inicializa a variável do tempo, que vai guardar o tempo da última conexão feita com o ThinkSpeak. Essa variável é muito importante para controlar quando os dados serão enviados novamente. Depois disso, o programa conecta-se à rede Wi-Fi, que por sua vez configura o nome da rede e senha e tenta estabelecer essa conexão. E durante esse processo, o código imprime mensagens no monitor serial, indicando se o progresso da conexão foi bem sucedida. Se ela não for bem sucedida, ele vai exibir uma mensagem de erro e é preciso rever o programa. E logo depois, ela inicializa o sensor BME 280, responsável por medir temperatura, umidade, pressão e altitude. Ele tenta encontrar o sensor, e se não conseguir localizar, também exibe uma mensagem de erro e trava o programa. Se tudo correr bem, o setup termina com o sensor e o Wi-Fi prontos para uso, aguardando então agora a leitura dos dados na função do loop. Então, entrando na função do loop, ela é onde acontece o funcionamento contínuo do sistema. Esse loop ele roda repetidamente e a cada ciclo ele realiza três etapas principais: ler os dados do sensor, verificar se a conexão Wi-Fi
está conectada e enviar os dados para o ThinkSpeak. Então, destrinchando o fluxograma, tem a leitura dos dados do sensor e a exibição desses dados no monitor serial. Depois disso, em seguida, ele verifica se ainda está conectado o servidor ThinkSpeak. Caso a conexão anterior não tenha sido encerrada corretamente, o ESP8266 força a desconexão. Em seguida, ele confirma se a conexão Wi-Fi está ativa. Se por algum motivo o Wi-Fi tiver caído, o sistema tenta reconectar automaticamente. Então, a última etapa é verificar o intervalo de envio adequado. Isso tudo é feito usando a função millis, que conta o tempo desde que o dispositivo foi ligado. Se for o momento certo, o programa monta um string com dados lidos e envia essa informação para o ThinkSpeak. Por fim, o código espera um segundo com o comando antes de reiniciar o ciclo, garantindo que o sensor tenha tempo suficiente para atualizar as leituras. Então, tem a atualização de dados, espera um segundo e volta para a etapa de leitura. Apresentando o circuito utilizado, ele é bem simples e composto principalmente por dois componentes, o ESP8266, que é a imagem à esquerda, e o sensor ambiental BME280 à direita. O ESP8266 é um microcontrolador responsável por controlar todo o sistema, se conectar ao Wi-Fi e enviar os dados para a internet. Já o BME280 é um sensor que mede temperatura, umidade, pressão e altitude e se comunica com o ESP através de um protocolo I2C, que usa apenas 2 fios para a transmissão de dados. Os componentes foram conectados diretamente entre si usando fios jumper, sem a necessidade de um protoboard. E o ESP8266 foi ligado ao computador por meio de um cabo USB. E esse cabo serve tanto para alimentar o circuito quanto para enviar os dados do monitor serial, permitindo acompanhar o funcionamento em tempo real pelo computador. Agora, falando de alguns comandos importantes presentes no código, para que seja possível essa análise de dados, primeiramente o include. O include é utilizado para importar bibliotecas externas que são essenciais para o funcionamento do projeto, como as bibliotecas do Wi-Fi e o do sensor BME280. Essas bibliotecas, elas contêm funções prontas que facilitam a comunicação com a internet e a leitura dos dados ambientais. E também, logo no início, é usado a função define. Ela serve para criar constantes, ou seja, são valores fixos que vão ser usados ao longo do código sem precisar digitá-los repetidamente. Por exemplo, o nome e a senha da rede Wi-Fi e o intervalo de tempo entre os envios de dados. Outro comando importante é o char. Ele é usado quando o ESP8266 precisa saber para onde enviar os dados da internet. Então, ele armazena o endereço do servidor para onde os dados serão enviados, que nesse caso foi a plataforma ThinkSpeak. Além disso, também tem a variável unsigned long last connection time. Ela é usada para controlar o tempo da última conexão. Então, essa variável armazena números inteiros positivos grandes em milissegundos e ajuda a programar o intervalo entre os envios sem travar o funcionamento do programa. O objeto Wi-Fi Client é uma das funções responsáveis pelo Wi-Fi que são muito presentes ao longo desse código, e ela é responsável por estabelecer a conexão com a internet e enviar os dados por meio do protocolo HTTP. E por último, a função millis é usada para controlar o tempo entre o envio de dados, evitando envios a cada segundo. Ou seja, ela retorna o tempo atual em milissegundos, desde que o microcontrolador foi ligado. No código, esse valor é armazenado em Last Connection Time, após cada envio de dados, permitindo calcular quando será o próximo envio do servidor. Então, agora falando um pouco dos desafios que o grupo enfrentou no processo de fabricação do projeto. Primeiro é que o sensor BMP280, que estava sendo usado inicialmente, apresentou um mau funcionamento. Então, na etapa de teste do sensor, ele não apresentou resposta e isso gerou algumas dúvidas para o grupo, né?
porque essa situação foi somada ao primeiro contato de todos os componentes do grupo com o ambiente de desenvolvimento do Arduino, a IDE. Então, gerou-se aquela dúvida de o que exatamente estava gerando aquela falta, aquela ausência de resposta, né? Se seria um problema no sensor, um problema na placa do módulo do Node, ou se seria uma configuração errada. Mas a solução veio quando a gente contactou um grupo, um outro grupo de colegas, que gentilmente cedeu o sensor BME 280, que é um pouco diferente do que a gente estava usando inicialmente. E quando a gente conectou, a gente pôde ver que, de fato, o problema era com o sensor BMP, porque a gente configurou, né, seguiu os procedimentos de configuração e o sensor funcionou perfeitamente. Além disso, o sensor apresenta uma alta sensibilidade, né, em questão de toque, de movimento. Então, isso foi um desafio também para evitar e deixar o sensor e o circuito num local em que fosse isolado de qualquer tipo de movimento, de pessoas esbarrando e etc. Então, a solução foi encontrar um quarto bem isolado, no qual não houvesse interferências externas por parte de movimentação. E agora, trazendo os prós e contras do nosso projeto, como principais vantagens, a gente tem que essa solução se mostrou bastante eficaz para o monitoramento de variáveis em tempo real e, inclusive, com a automatização e a transmissão de dados para a nuvem funcionando de maneira bastante satisfatória, permitindo o download de dados para tratamento posterior e análise ao longo do tempo. Isso mostra também uma boa integração do hardware, do circuito com o software, da IDE e também da plataforma ThinkSpeak. E, no final das contas, isso tudo configura um bom potencial de replicabilidade, podendo, inclusive, ser implementados outros tipos de sensores, por exemplo, sensores de luminosidade. Como limitação, a gente tem que esses dados, essa transmissão, depende de uma conexão estável, né, uma conexão Wi-Fi estável. Então, se houver qualquer tipo de interferência, de instabilidade, acaba ocorrendo perda de dados, porque o sistema não tem condição de armazenar localmente esses dados. Além disso, o sensor também não poderia ser aplicado em condições extremas, por exemplo, altas temperaturas e alta pressão, e a conexão de fio também se mostrou como uma limitação de mobilidade. Tendo em vista as limitações, a gente propõe algumas melhorias para tornar o produto mais comercial. Então, a primeira delas é a integração com outros sensores, por exemplo, trazer sensores de luminosidade, como eu citei agora há pouco, fazer alertas personalizados e aí vai depender da circunstância, da situação de cada cliente. Por exemplo, se o cliente quer que seja avisado quando atingir a temperatura X ou a pressão Y, ou a temperatura de segurança é 20 graus, por alguma razão específica do projeto dele, ele quer ser avisado quando atingir essa temperatura. Além disso, poderia ser implementado o sistema de bateria e energia solar para autonomia, né, e não dependência de fonte constante de energia. E um aprimoramento da interface do usuário na plataforma ThinkSpeak. Poderia ser desenvolvido algum software, algum aplicativo de maneira mais interativa e que permitisse a visualização no próprio aplicativo, na própria interface, superior a 48 horas, porque a plataforma ThinkSpeak atualmente tem essa limitação. Outra melhoria que poderia ser implementada é a análise preditiva de condições climáticas a partir do comportamento passado das variáveis medidas. E assim, a apresentação do nosso projeto chega ao fim. Nós agradecemos muito pela sua atenção.